O dólar passou a oscilar livremente a partir de 99. Qual foi a primeira queda que a gente teve após 99? A queda dos anos 2000. Então, a gente viu as ações aqui no Brasil de 2000 até o final de 2002 se desvalorizarem cerca de 53%. 53%, tá? O que aconteceu com esse tal de dólar aqui? Olha só, uma valorização de 125%. Então, o dólar subiu 2,5 vezes, mais do que a queda das ações. E, durante esse período aqui, você ainda poderia estar investindo em renda fixa americana, em ativos americanos para você ter uma rentabilidade adicional ou até na Bolsa de Valores americana, se você quiser, se você for mais arrojado, tá tudo bem, tá? Mas você consegue perceber claramente que existe uma espécie de espelho, parece aqui uma lâmina, né? Quando as ações caem, dólar sobe, as ações deram uma recuperada, dólar voltou, ações voltaram a cair, dólar explodiu. Então a gente consegue perceber isso com o passar do tempo. Depois, a gente passou por um período de supervalorização das ações do Brasil, tá? Por conta do boom das commodities. O boom das commodities, que a China começou a demandar muita commodity e o Brasil se deu bem nessa festa. E o que a gente viu acontecer? Ó, nesse período aqui, as ações chegaram a se valorizar, deixa eu pegar certinho aqui, ó, mais de 600%. O que aconteceu com o dólar? Será que o dólar caiu 600%? Não tem como, gente. O dólar estava caindo nesse mesmo período mais ou menos uns 50%. Então, quando você tem exposição, olha só, quando você tem exposição aos dois lados, você ganha 700 de um lado, perde 50 do outro. Quando você estava aqui antes, você estava perdendo 50 de um lado e ganhando 125 do outro. Então, é algo muito melhor do que você se expor a uma coisa só. Concorda comigo? Então, beleza. Vamos pegar o próximo período de queda para as ações. Entre 2008 e 2016. 2008 e 2016. Tá? O que a gente viu acontecer aqui? Ó? 2008 a 2016, a gente viu uma queda acumulada de 47%. O que aconteceu com o dólar nesse mesmo período? A gente viu o dólar valorizando, olha só, tá mexendo aqui, seu danado. A gente viu o dólar valorizando 150% no mesmo período. E de novo, a gente tem uma espécie aqui de espelho, né? Ações caindo, dólar disparando. Ações voltando, dólar voltando também. Com o passar do tempo, a gente viu, ficou meio embrulhado aqui um período de tempo, ações passaram a cair, o dólar passou a valorizar e passou a explodir. E quanto mais o tempo passa, mais abre a boca do jacaré. Daqui a pouco a gente fala sobre essa boca do jacaré aqui, tá? Vamos para a próxima queda das ações? 2020. 2020, o que a gente viu nas ações, tá? A gente viu uma queda nas ações de 2020 para frente, a gente está mais ou menos no 0 a 0 hoje, tá? Com uma pequena rentabilidade frente aos preços de 2020. Se pegar da máxima, a gente está exatamente no 0 a 0. Mas a maior parte da queda veio aqui, ó, até o meio de 2022, até o início de 2023. E o que a gente viu acontecendo com o dólar nesse mesmo período? Perceba a lâmina aqui de novo. Quando uma coisa caía, a outra subia. Quando isso aqui subia, a outra caía e vice-versa. Isso ia mudando com o passar do tempo. A gente consegue ver como um espelho. Deixa eu voltar para o maior ciclo que a gente tem aqui, para eu conseguir mostrar algo para vocês que é bastante importante, tá? Deixa eu voltar aqui, 2008 a 2016. Fica mais evidente aqui, mais fácil da gente enxergar. Olha só, algo muito importante que você já deve ter percebido até esse momento é que as antiações, de fato, sempre valorizam muito mais que a queda das ações quando elas caem. Então, você vê aqui uma valorização muito expressiva. E por que isso acontece? Às vezes a gente fica se perguntando, né? Poxa, ok, no passado isso aconteceu, será que eu posso confiar? Esse é o primeiro ponto, será que eu posso confiar que isso vai continuar acontecendo? E a resposta é, analise sempre causalidade e nunca correlação. Como assim? Quando você vê algo acontecendo no passado, você pode acreditar que vai acontecer no futuro? Não. Inclusive, isso é um grande erro chamado viés da disponibilidade. Você tem que entender, poxa, sempre que as ações caem, no longo prazo o dólar dispara. Então, é um bom momento para eu ter exposição ao dólar, a moedas fortes em geral. Aqui eu estou limitando ao dólar, tá? Primeiro ponto. Então, ok.
Só que, será que eu posso confiar que isso vai continuar acontecendo? Esse é o grande ponto. Aqui que você tem que analisar se existe uma base racional, um porquê, uma razão. Por que o dólar está subindo? É porque as ações estão caindo? Nesse caso aqui que eu estou te mostrando, sim, por conta dessa movimentação natural do dinheiro. Tem muita venda de ações, ações desvalorizam, porque tem muita gente querendo vender, pouca gente querendo comprar. Basicamente, você tem uma pressão vendedora, ações desvalorizam e parte dessas vendas são do investidor estrangeiro e ele tira seus dólares aqui do Brasil e por isso o dólar sobe. Então, existe uma razão, um porquê. Você nunca pode cometer o erro de olhar para algo que aconteceu várias vezes no passado e achar que aquilo vai continuar acontecendo só porque tem uma correlação, porque tem um histórico. Se 30 vezes, nas últimas 30 vezes que choveu à tarde, pela manhã um gato preto passou na frente da minha porta, eu posso crer que na 31ª vez isso vai acontecer? Claro que não. O que o gato tem a ver com a chuva? Nada. É só uma superstição barata. Então você tem que analisar se tem causalidade. Aqui tem. Então isso dá confiabilidade que vai continuar acontecendo no futuro. Tá? Outro ponto importante. Por que as antiações valorizam muito mais que a queda nas ações? Por que quando as ações sobem, que eu te mostrei de 2002 a 2008, as ações sobem muito mais do que a queda das antiações? Porque existe algo chamado responsabilidade limitada do investidor. O que é isso, responsabilidade limitada do investidor? É o seguinte, você tem a sua responsabilidade limitada ao capital investido perante a lei, garantido pela lei das SAs. Então, por exemplo, se você comprou uma ação, vou dar um exemplo aqui, tá? Você comprou uma parte de uma empresa. Ok. Se essa empresa for à falência, quebrar, não tem como vir um banco bater na sua porta. Ô, Vinícius, eu vim aqui levar o seu sofá porque você é acionista da empresa tal e ela ficou nos devendo. Não, a sua responsabilidade é limitada ao capital investido. O que significa? Que o máximo de desvalorização, de queda que você pode ter em qualquer investimento, se você investir como investidor sempre em alta e não usar estratégias malucas como venda a descoberto, que é uma que você pode perder muito mais do que você colocou, mas se você investir de uma forma normal, tá? O máximo que você pode perder é 100%. É todo o capital investido. No pior cenário, se você fizer tudo errado, investir num negócio quebrado, falido. Não tem como perder mais que isso. Então, perceba como existe uma resistência nessa região aqui, para quedas maiores. E aqui é onde a gente vê a boca do jacaré abrindo. O que isso significa? Com o passar do tempo, você consegue perceber que existe um espelho aqui. Ok. E você vê movimentos que são mais padrão, são mais normais. Então, você tem mais ou menos o mesmo percentual de queda, você tem mais ou menos o mesmo percentual de alta. Tá? Caindo 40%, enquanto aqui está subindo mais ou menos 40 e poucos por cento. Né? Só que, com o passar do tempo, a gente encontra essas zonas de resistência no longo prazo. O que isso significa? Que você tem uma queda de mais ou menos uns 35%. Quando bate uma queda de 35%, os investidores eles começam a se coçar e pensar assim: poxa, estamos numa crise horrenda. Estamos no prenúncio de uma crise ainda maior. Mas o negócio já caiu 1/3. O valor já caiu 1/3. Isso aqui está barato demais. Eu não sei quando é que vai voltar, mas eu vou montar uma pequena exposição, porque no longo prazo eu sei que vai valer a pena. E a gente tem vários investidores tomando essa atitude e como tem uma pressão compradora, você vê aquele investimento valorizando um pouco. Até que alguns têm aqui um lucro de forma bem rápida, um lucro considerável de forma rápida, e eles já vendem aquela sua posição para aproveitar e colocar esse lucro no bolso porque o país está em crise. E quando eles vendem, tem uma pressão vendedora que faz com que o preço caia de volta para essa faixa dos 35%. Aí você tem mais gente fazendo uma fezinha ali, querendo investir justamente porque o preço está muito baixo. E aí você tem mais uma realização de lucro, de forma que é difícil cair mais de 35%, 40%. É possível? É, plenamente. Pode cair 40%, 50%, 60%, como já aconteceu no Brasil várias vezes. Mas quanto mais cai, parece que mais você tem uma força gravitacional negativa ali. É como se fosse isso. Você tem uma força empurrando para cima, por quê? Porque existe um máximo de queda de 100%. Qual é o grande ponto para aquele investimento que está se valorizando? Não existe um limite para as altas. Então não há esse processo de reflexão de que, meu Deus, o máximo que pode subir é 100%, já subiu 80%, então eu não vou comprar mais. Não. Basicamente você vê essa dinâmica acontecer. O investimento está subindo, ele não para de subir indefinidamente. Enquanto o outro estiver caindo, este aqui vai estar subindo. Porque não há um limite para as altas como há um limite para as quedas. É por isso que você vê essa assimetria. O que é assimetria? É um potencial ganho maior do que uma potencial perda. Por isso que você vê uma valorização muito maior de um lado
e uma desvalorização muito menor do outro. Isso vale para as ações e vale para as anti-ações. O que está subindo, decora uma frase, tá? Quando a gente fala entre ações e anti-ações, aquilo que sobe no longo prazo sempre sobe muito mais do que a queda daquilo que cai.